Vamos começar com o número 1, depois 10, 100, 1000. E aqui ainda estamos numa escala completamente normal. 1000 segundos são pouco mais de 16 minutos. 1 milhão de segundos, por outro lado, já são aproximadamente 11 dias e meio. E 1 bilhão de segundos são mais de 31 anos. E 1 trilhão de segundos representa mais de 31 mil anos. Nós fomos de 16 minutos para dezenas de milhares de anos, adicionando apenas 3 grupos de 3 zeros. E ainda nem começamos de verdade. Porque escrever números assim fica cansativo muito rápido, então usamos potências de 10. 1000 é 10 elevado a 3. 1 milhão é 10 elevado a 6. 1 bilhão é 10 elevado a 9. E 1 trilhão é 10 elevado a 12. Agora ficou fácil aumentar o número. Em vez de escrever todos os zeros, basta aumentar o expoente. Por exemplo, 10 elevado a 80 é um seguido de 80 zeros. Esse número já está aproximadamente na mesma ordem de grandeza de algumas estimativas para a quantidade de partículas do universo observável. Mas matematicamente não existe absolutamente nenhum motivo para parar. Vamos então para 10 elevado a 100. Esse número ganhou um nome próprio, Google. Um Google é simplesmente um seguido de 100 zeros. Apesar de ser enorme, um Google é fácil de escrever matematicamente. 10 elevado a 100. 5 caracteres principais e pronto. O tamanho da descrição de um número e o tamanho do próprio número são coisas completamente diferentes. Em vez de colocar 100 no expoente, por que não colocar um Google? Isso nos dá 10 elevado a um Google, ou seja, 10 elevado a 10 elevado a 100. Esse número é chamado de Googolplex. Um Googolplex é um seguido por um Google de zeros. Você não conseguiria escrever esse número inteiro, nem se pudesse transformar toda a matéria disponível no universo, observável em material para escrever zeros. Não porque os zeros seriam muito pequenos, ou porque você precisaria de um computador melhor. Simplesmente não existe espaço físico suficiente, mas nada impede que o próprio expoente também tenha um expoente. Por exemplo, poderíamos escrever 10 elevado a 10 elevado a 10. E aqui é importante lembrar que essa operação é calculada de cima para baixo. Primeiro fazemos 10 elevado a 10, que resulta em 10 bilhões. Depois, fazemos 10 elevado a esse resultado. Então, isso já é um seguido de 10 bilhões de zeros. E nós usamos apenas 3 números 10 para chegar lá. Agora imagine uma torre de potências formada por vários números 10, um em cima do outro. Cada andar novo não simplesmente multiplica o tamanho do resultado. Ele coloca todo o número anterior dentro do expoente. O crescimento é tão rápido que mesmo a notação exponencial começa a ficar pouco prática. Então, a matemática pode criar uma abreviação para repetir esse processo. Uma dessas ideias é a tetração. Se multiplicação é uma repetição de somas, e exponenciação pode ser vista como uma repetição de multiplicações, a tetração é, de forma simplificada, uma repetição de exponenciações. E isso cria números tão grandes que um googolplex começa a parecer praticamente irrelevante na comparação. Uma seta representa exponenciação. Então 3, seta 3 significa 3 elevado a 3. Duas setas representam algo parecido com uma torre de potências. 3 setas repetem o processo das duas setas. 4 setas repetem o processo das 3. E assim por diante. Se você estiver gostando do vídeo, aproveita e já arrebenta naquele botão de se inscrever. Valeu, pessoal! O número de Graham começa com uma expressão envolvendo 4 setas entre dois números 3. Isso por si só já gera algo inacreditavelmente maior do que um googolplex. Mas essa é apenas a primeira etapa. O resultado dessa primeira etapa determina quantas setas serão usadas na segunda. Então, o resultado da segunda determina quantas setas entram na terceira. Esse processo continua por 64 etapas. E o resultado final é o número de Graham. Ele é tão grande que não adianta perguntar quantos dígitos possui, tentando imaginar todos eles. O número de dígitos já seria, por si só, uma quantidade monstruosamente grande. Mesmo uma torre de potência gigantesca não chega perto de representar diretamente todo o número.
Existe uma função matemática chamada tree, relacionada a um problema envolvendo árvores matemáticas. E aqui árvore não significa uma árvore de verdade. É uma estrutura formada por pontos conectados por linhas, algo muito usado em várias áreas da matemática e da computação. A função tree pergunta, de maneira bem simplificada, qual é o maior tamanho que uma sequência dessas árvores pode atingir seguindo determinadas regras sobre tamanho, organização e cores, antes que inevitavelmente uma árvore contenha a estrutura de uma anterior. Com apenas uma cor, tree de 1 é 1. Com duas cores, tree de 2 é 3. Então seria razoável imaginar que tree de 3 talvez fosse 6, 10, 100 ou, sendo generoso, alguns milhões. Só que tree de 3 é tão absurdamente gigantesco que o número de Greyon é minúsculo perto dele. E minúsculo aqui não é força de expressão. As operações usadas para construir o número de Greyon, por mais absurdas que sejam, não chegam remotamente perto da escala de tree de 3. Mas ainda estamos falando de um número finito. Imagine um computador extremamente simples. Tão simples que ele possui apenas um número limitado de estados e trabalha, seguindo regras básicas numa fita de símbolos. Isso é uma versão de uma máquina de Turing. Agora pegamos todas as máquinas possíveis com, por exemplo, 5 estados. Algumas vão funcionar para sempre. Outras eventualmente vão parar. Entre todas as que param, podemos procurar aquela que consegue executar a maior quantidade possível de passos antes de finalmente encerrar. Esse tipo de ideia dá origem à função Busy Beaver. Para valores pequenos, conseguimos descobrir os resultados. Mas conforme o número de estados aumenta, o problema fica monstruosamente difícil. E existe uma razão muito profunda para isso. A função Busy Beaver cresce mais rápido, eventualmente, do que qualquer função computável. Isso significa que não existe um algoritmo geral capaz de simplesmente receber qualquer número de estados e calcular o valor correspondente da função Busy Beaver. O problema está ligado ao famoso problema da parada, demonstrado como indecidível por Alan Turing. Agora não estamos simplesmente construindo potências maiores ou adicionando mais setas. Entramos numa região em que o crescimento está conectado aos próprios limites do que um computador consegue determinar. Para certos valores suficientemente grandes, Busy Beaver supera qualquer torre fixa de exponenciais, qualquer quantidade fixa de setas e qualquer outra função computável que você tente usar para acompanhar seu crescimento. Mas podemos fazer uma pergunta ainda mais perigosa. Em vez de procurar uma operação que gere números gigantes, por que não tentar definir diretamente um número maior do que todos os números que conseguimos descrever usando uma certa quantidade de texto? Em 2007, aconteceu no MIT uma espécie de competição informal para definir o maior número possível, usando uma quantidade limitada de símbolos. E uma das respostas mais famosas veio do filósofo e lógico Agustin Ryle. A ideia, simplificando bastante, é a seguinte: considere todos os números naturais que podem ser definidos de maneira precisa em uma linguagem matemática formal, usando menos de um Google de símbolos. Agora escolha um número maior do que todos eles. Esse tipo de definição dá origem ao que ficou conhecido como número de Ryle. Perceba o que aconteceu. Nós não estamos tentando construir o número passo a passo. Não estamos escrevendo uma torre de potências. Não estamos contando setas. Estamos basicamente olhando para uma coleção gigantesca de números que podem ser descritos dentro de um sistema formal limitado e dizendo: escolha o maior do que todos eles. Isso permite saltar por cima de quantidades que seriam impossíveis de alcançar apenas aumentando ingenuamente expoentes. E mesmo assim, o número de Ryle ainda é finito. Ele não é infinito. Existe uma distância finita entre zero e ele, embora essa distância seja completamente impossível de representar de maneira convencional. Então talvez finalmente tenhamos encontrado o maior número de todos os tempos. Só existe um pequeno problema. Pegue o número de Ryle e adicione 1. Pronto. Agora você tem um número maior. E pode fazer isso novamente. E novamente. Não existe maior número natural,
porque qualquer número que você escolher sempre permite construir outro simplesmente adicionando um. Infinito também não resolve exatamente essa pergunta, porque infinito não funciona como apenas um número extremamente grande dentro dos números naturais.